Olá, bem-vindos ao canal Ave Mater. Sou Simone Queiroz e o nosso tema de hoje, ao tratarmos das aparições marianas, são as revelações privadas. Diante de tantas manifestações extraordinárias que acontecem na Igreja desde os seus primórdios e mais intensamente nos tempos atuais, surge a questão: o que pensar sobre as revelações privadas? Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja distingue entre dois tipos de revelação, a pública e a privada. Por revelação pública ou universal, entende-se aquela que está contida na Sagrada Escritura e no depósito da tradição apostólica, sendo transmitida e mantida pela Igreja. Ela pertence ao depósito da fé e todo fiel católico tem a obrigação de nela crer. Já a revelação privada é aquela dada a uma pessoa numa visão, aparição, locução interior ou outra forma de intervenção. Não se impõe como artigo de fé para os fiéis. O Catecismo da Igreja Católica enfatiza que Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. Porém, o próprio Catecismo esclarece que no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. É, portanto, com o objetivo de ajudar-nos a viver mais plenamente o Evangelho que o céu tem se comunicado tantas vezes conosco através de revelações privadas. Diversos santos e também outros videntes receberam aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Santa Margarida Alacoque e Santa Faustina. Também aparições da Santíssima Virgem, como ao índio Juan Diego em Guadalupe e a Bernadette em Lourdes. Também aparições de outros santos, como São José e São João Evangelista, nas aparições de Enoque, na Irlanda. Aparições de anjos, como em Fátima aos pastorinhos, e podendo até mesmo ser uma mensagem de Deus Pai, como no caso de Santa Catarina de Sena. Em alguns casos, acontecem visões, como no Apocalipse de São João, ou como no caso de santos que tiveram visões do céu, do purgatório e do inferno. Em outros casos, acontecem locuções interiores, que são comunicações celestiais profundas que se dão no interior da alma, uma voz que fala ao coração, conforme relatam santos e videntes que passaram por esta experiência. A Igreja é e deve ser bastante cautelosa em relação às revelações privadas. Com efeito, muitos casos são atribuídos a fenômenos meramente humanos, doentios, psicológicos, alucinatórios. Em alguns casos, inclusive, pode até se tratar de fenômenos diabólicos. Por essas razões, a Igreja costuma ser muito prudente ao se pronunciar e, em muitos casos, tem negado a autenticidade dessas revelações. As normas da Santa Sé estabelecem um processo claro que uma autoridade legítima da Igreja deve seguir para chegar a uma decisão sobre as alegações de revelações privadas. São critérios de aprovação: avaliação das qualidades pessoais dos possíveis videntes, como equilíbrio psicológico, honestidade, retidão moral, docilidade com a autoridade eclesiástica, vida de fé, entre outros. Absoluta ortodoxia em relação ao magistério da Igreja. Qualquer possível revelação autêntica tem que ser de uma verdade teológica, conforme a doutrina espiritual e imune ao engano.
existência de sinais como curas e milagres, e a abundância dos frutos espirituais, como espíritos de oração, conversão, confissões, novas vocações, testemunhos de caridade, entre outros. Como resultado das investigações, a Igreja pode chegar a um dos 3 vereditos: reconhecimento, como em Fátima e Lourdes, desaprovação, como em Bayside, nos Estados Unidos, ou dúvida, como em Garabandal. Neste último caso, a Igreja mantém-se aberta a novas investigações e informações sobre o caso. Mesmo nas revelações reconhecidas como verdadeiras pela Igreja, é preciso ter prudência. O padre jesuíta Augustin Poullain, ele mesmo um místico, apresenta em seu tratado de teologia mística algumas possíveis causas de erro, dentre as quais destacamos interpretações incorretas por parte dos videntes, quando o próprio vidente interpreta mal a revelação que recebe. Santa Joana d'Arc, por exemplo, interpretou erroneamente as locuções que ouvia, acreditou que seria libertada e foi martirizada. Outro ponto é a intromissão da atividade humana na ação sobrenatural. O espírito humano pode misturar-se à ação sobrenatural, alterando partes da revelação. Santa Catarina Labouré, por exemplo, fez predições verdadeiras com até 40 anos de antecedência, mas também fez predições falsas. Isso não quer dizer que se deve desprezar as revelações aprovadas por completo, mas sim que se deve ter em conta que nem tudo que vem da parte de um santo é infalível. Assim, pois, como a Igreja é prudente, cabe-nos também sermos cautelosos. Portanto, ao tratarmos do tema das aparições marianas, cabem alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que, como toda revelação privada, as aparições marianas não são dogma de fé, ou seja, os fiéis não são obrigados a acreditar e professar. Os 4 dogmas marianos, estes sim pertencentes ao depósito da fé, são a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que Maria aponta sempre para o seu filho. Ela jamais vem chamar atenção para si mesma. O Catecismo enfatiza que Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Também temos que ter em conta que as devoções ajudam, porém não são suficientes à salvação. Rezar o terço todos os dias, consagrar-se aos Sagrados Corações, usar o escapulário servem apenas para nos ajudar em nossa caminhada de fé. Vale lembrar também que, apesar de tantos títulos atribuídos a Nossa Senhora, de modo especial em suas aparições, estamos sempre nos referindo à mesma mãe, a Maria Santíssima. Por fim, é importante ressaltar que Nossa Senhora não opera milagres. É Deus quem opera milagres. Maria é nossa intercessora, medianeira, corredentora. Alguns poderiam então se perguntar: mas se Maria não opera milagres, por que pedir a ela? Por que não pedir diretamente a Deus? São Luís Maria Grignon de Montfort esclarece que é muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Por Maria, Jesus Cristo veio a nós e por ela devemos ir a Ele. Maria é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente as misericórdias de Deus. Não é à toa, pois, que todos os santuários marianos são repletos de testemunhos de milagres alcançados pela devoção a Maria. Portanto, sejamos prudentes como a Igreja ao acreditar nas revelações privadas,
Porém, não sejamos demais materialistas e racionais a ponto de não acreditar em nenhum fenômeno sobrenatural ou não dar o devido valor às profecias e mensagens reveladas de maneira extraordinária. Conforme nos diz as Escrituras, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que for bom. Nestes 2 milênios de cristianismo, Nossa Mãe do Céu tem falado conosco de diversas formas em muitas revelações privadas. E como diz o padre José Luiz Saavedra, estudioso das aparições marianas, se o céu quer falar-nos por um meio tão extraordinário, seria lamentável que fechássemos os olhos. Ave Mater, salve Mãe!